Pois é, este daqui não será um vídeo dissertativo argumentativo no estilo Enem, com introdução, 2 parágrafos de argumentação e uma conclusão no final oferecendo uma solução sobre a situação do Leclerc. Eu não vou fazer isso por 2 simples motivos. O primeiro deles é, eu vou fazer um vídeo completo sobre isso. Daí um vídeo no estilo história, como os vídeos que eu faço de história no Clube da F1. Daí vai ter uma história bem bonitinha, uma argumentação bem construída, não vai ser só eu aqui falando de frente pra câmera, como eu costumo fazer, tá ligado? Eu vou fazer um vídeo daí bonitinho, bem construído, contando tudo isso daí, porque eu acho que não é algo também só de eu chegar e falar no momento, ligar a câmera e ficar 12 minutos falando que o Leclerc é pipoqueiro. Eu acho que tem que ter uma contextualização, porque é um assunto muito delicado, é um assunto que também envolve muitas nuances, apesar do meu desabafo na live do que pode é esse acompanhando a corrida. Eu vou fazer com calma depois um vídeo lá no Clube da F1 explicando essa situação toda, então eu recomendo você também se inscrever lá no Clube da F1 pra você não perder. Mas, o ponto principal é que também assim, cara, é o que eu acabei já incluindo na argumentação aqui do primeiro motivo. Eu não vou ligar minha câmera e só ficar 12 minutos batendo no Leclerc. Eu acho que essa é uma história que tem muitas nuances e precisa ser contada com calma, num vídeo bem roteirizado, de maneira que eu encaixe os argumentos e faça bem feito, e daí terça-feira ali, terça ou quarta-feira, mais ou menos, esse vídeo vai estar no ar. Eu acredito que terça, mas pode acontecer de quarta-feira, depender de edição, etc, né? Muitos fatores entram no caminho. Por isso eu não vou fazer o vídeo sobre a situação do Leclerc neste canal, vou fazer lá, porque daí eu faço realmente no tom mais profissional lá no Clube da F1, que daí tem a argumentação toda, um roteiro, etc. Aqui, eu vou falar com vocês sobre um assunto que eu queria ter falado ontem, de quando vocês estão vendo esse vídeo, que acabou não acontecendo por conta da polêmica da pole position do Russell, que era o assunto que precisava ser mais comentado no momento, e até por ser o final de semana da corrida, e o Russell acabou vencendo ali por conta de tudo isso que aconteceu também no final das contas, então precisava ter este assunto mencionado. O que eu quero falar com vocês agora é sobre um rumor que eu tenho certeza que vocês estão cansados de ouvir, 2 rumores que eu quero conversar com vocês, e principalmente eu quero conversar com vocês sobre esses rumores, porque, assim, eu nem pretendia falar necessariamente sobre eles, porém o site oficial da Fórmula 1 soltou uma matéria falando sobre isso. O site oficial da Fórmula 1 soltou uma matéria falando sobre esses rumores. Então, por conta disso, eu falei, calma, então é um assunto já com talvez um embasamento mais aprofundado do que o que eu acreditava ser. Já que não tinha tantos portais, não tinha tantos locais conversando sobre isso. E daí, obviamente, eu estou falando de 2 rumores de transferência que estão apimentando os bastidores, que é Nikola Tsolov no lugar do Liam Lawson e também Max Verstappen indo para a McLaren, não em 2027 ainda, mas indo para a McLaren. Bom, eu quero conversar com vocês dois sobre esses rumores. O primeiro deles aqui, eu vou falar sobre a questão do Tsolov, que ele é talvez um pouquinho mais curto e menos complexo. E tem um ponto aqui bem lógico. Apesar do Liam Lawson ter feito uma boa corrida, né? O Lawson, ele fez sim uma boa corrida aqui no GP da Áustria. Ele terminou na 9ª colocação, uma posição na frente do Lindblad, inclusive fez uma ultrapassagem dupla, muito bonita, pra cima do Lindblad e de uma das Haas. Eu não me lembro qual dos dois, mas era uma Haas, eu sei disso. Ele ultrapassou na 3ª reta da sequência de 3 retas, né, ali em cima, depois da curva 3, ele é ultrapassado pelo Lindblad e pela Haas, daí ele vai por fora pra ultrapassar a Racing Bulls do Lindblad, depois por fora, né, de novo, ele vai por dentro no caso, e depois por fora de novo é foda, ele vai por dentro e depois por fora pra ultrapassar a Haas ali, uma bela ultrapassagem que faz ele terminar na frente do companheiro de equipe. Porém, recentemente, começaram a ser alguns rumores de que a Racing Bulls poderia substituir o Lawson no ano que vem com o Nikola Tsolov, que é o piloto da academia da Red Bull, o único prospecto com uma chance real hoje de chegar na Fórmula 1, da academia da Red Bull. Os outros prospectos ou não têm essa qualidade, ou nossa, minha garganta é ruim, ou a Red Bull não tem o interesse em subir eles de categoria. O único que tem essa qualidade e vem mostrando isso é o Tsolov, disputou o título da Fórmula 3 com o Rafa, e atualmente está disputando o título da Fórmula 2 também com o Rafa. A grande questão aqui Fred, mas pô, o Liam Lawson tá pilotando bem, não seria justo, eu não acho que vai acontecer. E eu concordo com vocês na questão de que o Liam Lawson está pilotando bem. Porém, isso não é suficiente pra Red Bull. E esse que aqui é o grande ponto que tá levantando esses rumores, porque eu acho sim que esse rumor tem uma probabilidade alta de ser verdade. Significa que vai ser? Não, mas tem uma probabilidade alta de ser verdade. Difícil falar palavras hoje. Mas a questão principal aqui é: o Liam Lawson
ele não tem mais um teto de evolução dentro da Red Bull que faça sentido e justifique ele estar na equipe B. Eu entendo que ele está justificando estar na Fórmula 1, mas não está justificando estar na Racing Bulls. O propósito da Racing Bulls é desenvolver jovens talentos para o futuro da equipe. Hoje, a equipe tem Max Verstappen e Red Bull, né, nos carros principais, e um Lindblad e um Lawson na equipe B. Por que o Lawson está ali? Ele teve as oportunidades de substituir o Ricardo, se provou ali, mostrou ali que realmente tinha esse potencial de ir. O Ricardo também estava sendo testado na Racing Bulls para ver se não voltaria para Red Bull. Lembrando que o Ricardo só foi para Racing Bulls para ser testado e ver se não tinha condição de voltar para Red Bull um dia. Não provou, o Lawson substituiu ele em algumas corridas, provou ali ter um valor de tentar se justificar na Fórmula 1, ganhou a vaga e eventualmente teve a oportunidade na Red Bull, foi muito mal e voltou. Mas claro, a gente tá falando de uma Red Bull bomba, nem o Tsunoda também, que era outro que merecia uma oportunidade, acabou conseguindo competir dentro desta Red Bull. Então ele voltou para Racing Bulls. E daí, agora, em 2026, eles trouxeram um outro jovem da academia deles, o Arvid Lindblad, que eles apostam muito pro futuro. O Arvid é alguém que eles realmente apostam como um prospecto pro futuro da equipe na F1. E ele está fazendo uma ótima temporada de estreia. O Lindblad tá saindo muito bem. Tá perdendo pro Lawson, mas tá indo pau a pau, tá indo muito próximo, está pilotando muito bem pra um cara que tá pilotando pela primeira vez na Fórmula 1 e que não chegou com essa grife toda também na categoria, tá ligado? Então, ele está surpreendendo muito. Ou seja, conhecendo inclusive como a Red Bull funciona, eles são exatamente de promover quando eles acreditam no talento. Então, a partir do momento que tiver uma vaga na Red Bull, eles vão promover o Lindblad. Eles vão promover o Lindblad para a equipe, seja o Hadjar saindo fora por algum motivo, mas eu acho que o Hadjar está justificando completamente se manter na equipe principal, tá fazendo uma temporada completamente decente, bem diferente do que a gente vê nos segundos pilotos, né? O Hadjar tá indo bem, até quase pegou um pódio em Mônaco. E o Verstappen tá ali por enquanto e não deve sair em 2027, mas a gente já fala deste detalhe, meus amigos. A questão principal aqui é, se surgir uma oportunidade lá pra frente, eles vão subir o Lindblad, porque é o piloto prospecto que tá subindo. E o Lawson tá ali meio que sobrando. O Lawson é o último da fila pra subir. E a Red Bull, honestamente, hoje, pelo que se fala, não tem todo esse interesse em realmente subir o Lawson. E se eles não têm interesse em subir esse piloto pra equipe principal, por que ele tá na equipe de desenvolvimento? Não faz sentido ele estar ocupando essa vaga, sabe? O Tsolov, por outro lado, é um piloto jovem que pode se provar ainda na Fórmula 1. Então faria sentido sim essa substituição, e porque eu acredito que ela tem um potencial de acontecer. Porque o Lawson já teve uma oportunidade, se queimou ali dentro da Red Bull, não tá tão legal, ele está ganhando do companheiro de equipe, tá, mas o companheiro de equipe novato, super jovem, tá indo muito bem e tá próximo dele. Então são pontos que fazem a Red Bull considerar, se tiver uma vaga ali aberta para ano que vem, é o Lindblad que sobe, não o Lawson. E se você não quer subir esse segundo piloto, por que você vai manter ele? Considerando a mentalidade da Red Bull, né? Aí, pra mim, faz sentido eles chutarem ele e trazerem o Tsolov. Caso o Tsolov continue se provando ser muito bom e o Lawson realmente não faça uma grande performance que justifique ele ficar mais uma temporada. E é por conta disso que eu acredito que esses rumores sim são reais. Porém, esses rumores podem ser drasticamente vetados com a saída de um Max Verstappen, porque isso daí abriria uma vaga na Red Bull, algum dos dois ali da Red Bull teria que subir, e daí abriria uma vaga lá, o Tsolov subiria e o Lawson nem o Lindblad precisariam perder seu assento para isso. Até porque a Red Bull, hoje eu não vejo tirando o Lindblad para subir o Tsolov, sabe? Se eles precisarem subir o Tsolov, eles não vão tirar o Lindblad. Se tem alguém que eles não vão tirar, é o Arvid, que é quem eles projetam pro futuro, sabe? Então, caso abra essa segunda vaga, por conta de uma saída do Verstappen, aí eu acredito que realmente não sairia. Mas se vamos dizer que Verstappen e Hadjar continuem ano que vem, então Lindblad continua para mim, porque é o projeto futuro, e deles vão chutar o Lawson para trazer o Tsolov para se desenvolver para frente também. Bom, tirado isso do caminho, a gente vai para a questão do Max Verstappen aqui, o Super Márcio. Ele é o principal rumor e o que mais vem sendo discutido nessa questão também, que é sobre esse possível rumor dele ir para a McLaren. E a Fórmula 1 comentou sobre isso também. Inclusive, eles perguntaram até o próprio Lauren McKee sobre essa situação toda aqui, né? E daí perguntaram pra ele sobre esse rumor e o McKee, ele, obviamente, desconversou, né? Ele falou, cara, a última vez que eu estive nessa sala de conferência, a última vez que eu estive aqui na press conference, né? Na sala Nossa, me fugiu a palavra em português de press conference. É onde os jornalistas conversam com... Nossa, de coletiva, isso, na sala de coletiva. Nossa, cara, como que eu esqueci isso? A última vez que eu estava na sala de coletiva, eu falei que eu não ia ficar perguntando pro Max todo final de semana se ele ia ficar na equipe. E de fato, né, ele não vai ficar fazendo isso e ele vai ser seco assim toda vez, porque, porra, também não dá pra ficar respondendo toda semana essa mesma coisa.
Ele continua falando, o Max deixou claro que ele quer continuar com a gente e que é igualmente claro que ele precisa de um carro rápido para ele ser feliz na equipe. Palavra que foi reforçada pelo agente do Verstappen. O agente do Max Verstappen disse que a prioridade é a Red Bull e que ele gosta e ele quer estar na Red Bull. E que ele já tem um contrato para 2027, o próprio Verstappen disse isso. Eu falei num vídeo recente, né? Recente, não, já faz algumas semanas, que ele, numa entrevista pro The Telegraph, pro Eric Van Haren, que é o setorista Max Verstappen, ele admitiu pro Van Haren que, a não ser que algo maluco aconteça, ele não vai sair da Red Bull em 2027. Então a gente tem muitas fontes aqui para acreditar que pelo menos em 2027 ele fica. O Van Haren, o agente dele e o McKee falando isso. Em que ele basicamente afirma que em 2027 ele deve ficar. Porém, o agente dele foi bem claro, e o McKee também deixou isso claro na fala dele. Ele precisa de um carro rápido para permanecer na equipe. Ele precisa de um carro competitivo. O Verstappen não é um piloto que quer e vai se contentar com o meio do pelotão. E aí que entra a discussão da McLaren. O ponto é, a McLaren também não tá se mostrando essa bala toda não, tá? A própria Red Bull, para mim, foi muito mais carro hoje na Áustria, com o Verstappen ficando em segundo lugar, do que a McLaren. O próprio Piastri, depois da corrida, admitiu que ficou surpreso de ter conseguido um P4 nessa corrida. Então, assim, claro que a McLaren é a atual bicampeã de construtoras, eles podem só ter começado mal, eles podem se ajeitar depois nas próximas temporadas e começar bem em 2027. Milhões de coisas podem acontecer, evidentemente. O grande ponto aqui é, se a McLaren, por algum motivo, evoluir e conseguir entregar um carro melhor, eu não duvido que isso aconteça, porém não seria algo recente, não seria algo para agora como muitas pessoas estão especulando. Primeiro porque o Verstappen praticamente, não oficialmente, mas praticamente confirmou seu comprometimento com a Red Bull para 2027 e ele tem um contrato que vai até 2028. E é importante a gente pegar aqui, só para falar aqui, ó, contratos dos pilotos da F1 em 2026. Porque os pilotos da F1, especialmente os pilotos da McLaren, têm contratos diferentes. O contrato do Lando Norris vai até 2027, pelo que a gente sabe, e o contrato do Oscar Piastri vai até 2028. Então, assim, quem que eles tirariam pra isso? Provavelmente o Lando Norris vai renovar o seu contrato, eu não acredito que ele ficaria... até, na verdade, o que tá falando aqui no Motorsport, que aqui eu tô usando de fonte agora pra pegar essa informação do contrato, fala contrato até 2027, mas tem a questão de poder ir além de 2027 também. Então, provavelmente vai exercer essa questão de renovação pro Lando Norris, cria da base, piloto britânico, com certeza eles vão exercer. O Oscar Piastri tem um contrato até 2028, que é quando, de fato, acaba o contrato do Verstappen. E assim, a gente vive essa novela do Verstappen, querer sair da Red Bull, querer sair da Red Bull, querer sair da Red Bull, vai sair porque não tá bom, vai sair porque não tá bom. A gente vive isso todos os anos. Acontece todos os anos essa notícia. E ele nunca sai no final das contas. E aí que tá o meu grande ponto. O Verstappen, ele já admitiu que gosta e quer ficar na Red Bull. E não vejo razão pra acreditar dele querer forçar uma saída da Red Bull de qualquer motivo, saiba. Então, assim, desde que o carro da Red Bull seja minimamente competitivo, eu acredito genuinamente que ele cumpre o contrato dele até o fim. Eu acredito genuinamente que ele cumpre o contrato dele até o fim. Agora, se chegar lá em 2028 e a Red Bull continuar sendo meio de pelotão, não evoluiu o suficiente para agradar o Verstappen, acaba o contrato dele no final da temporada de 28, e a McLaren tá melhor que a Red Bull, nesse cenário, eu acredito que ele faria a troca. Mas eu genuinamente não acredito que o Max saia antes de 2028. A gente tá vendo essa novela há tanto tempo. Já faz tanto tempo que a gente tem essa novela de, se o carro não tiver bom, ele vai sair. Se o carro não tiver bom, ele vai sair. Se o carro não tiver bom, ele vai sair. Ele continua lá. E ele continua lá. E ele continua lá. E ele continua lá. No final das contas, os pilotos são de momento. Se você tá uma merda, mas daí de repente você entrega um carro que é bom e você briga por um pódio, um P2 aqui, tá tudo mil maravilhas. Flores, mar de rosas, tá ótimo, tá perfeito. Não tem o que mexer. Agora, você vai uma corrida merda, putz, essa equipe é uma bosta, o carro é uma merda, é todo mundo ruim. Então depende muito também de como tá sendo a situação. Depende dele ter mais corridas boas ao longo do ano do que corridas ruins. Claro, mais do que o carro necessariamente ser competitivo para ele ficar na Red Bull até 2028, na minha opinião. Porém, esse rumor na McLaren eu definitivamente não acho impossível de acontecer. Chega lá em 2028, ele percebe que a Red Bull não vai dar um passo mais pra frente do que tá acontecendo agora, a McLaren tá lá pra frente. E se a McLaren estiver lá pra frente, porque se não tiver, eu acredito que ele fica na Red Bull ainda. Mas se a McLaren deu um passo, tá lá pra frente, eu não duvido ele dar um last dancezinho ali na McLaren, correr uns 2 aninhos, depois chutar o balde e correr os GT da vida dele, sabe? Que é o que ele quer também de verdade. Então, essa é a minha opinião sobre o assunto e sobre essas notícias que foram comentadas até mesmo da Fórmula 1. Eu acredito que o Verstappen vai ficar até 2028 e tudo isso também serve como uma pressão pra Red Bull, sabe?
Eu acho que tudo isso que acontece é também, de certa forma, uma pressão que os próprios agentes do Verstappen fazem liberar essas informações dele para os jornais publicarem, de rumor com a McLaren, o Verstappen pode sair, pra jogar uma pressão na Red Bull pra tentar melhorar esse carro logo. Isso é uma tática que acontece, tá? Não só na Fórmula 1, mas no futebol acontece mesmo. De jogador estrela, começar a sair rumor de que ele tá negociando com outras pessoas, pro clube sentir ali, puta, a gente pode perder o cara, vamos contratar gente aqui pra melhorar o time e mostrar pra ele que a gente pode ser campeão. O Tottenham fez muito isso pra segurar o Kane também, mas é que o Kane gostava do Tottenham, então tem esse ponto. Mas acontece muito. E na Fórmula 1, por ser mais enxuto a parada, né, pequeno ali, o mundo, é mais fácil de você conseguir fazer essas coisas. Então, às vezes, nem tem negociação nenhuma. Só que esses rumores saem e daí por conta disso começa a ter essas pressões, esses jogos de pressão para tentar aprimorar a própria equipe. Em relação ao Piastri, eu não acho que seria o ideal ele para Red Bull, já fiz um vídeo inteiro falando disso, mas sem uma equipe na McLaren, caso a McLaren chute ele para trazer o Verstappen lá em 2028, se o Piastri não estiver exercendo o mesmo nível também, seria a melhor opção, no final das contas. Ou tentar buscar outra vaga, né? Em 2028 esse grid pode mudar muito ainda, pra falar a real. Mas é basicamente como eu enxergo toda esta situação. Escreve nos comentários o que você pensa. Um beijo, um abraço, boa semana. Tchau.